as mulheres deveriam abandonar o cristianismo. Essa é uma afirmação dura, mas inevitável quando olhamos para a história dessa religião. Porque em vez de libertar, o cristianismo se tornou uma das maiores máquinas de submissão feminina já inventadas. Ele se apresenta como um caminho de fé e consolo, mas na prática transformou milhões de mulheres em servas silenciosas de uma estrutura que só existe para reforçar a autoridade dos homens. Hoje, vamos expor essa contradição e mostrar como a fé que prometia vida em abundância se tornou para as mulheres uma prisão dourada. O cristianismo surgiu em um mundo profundamente patriarcal. E quando finalmente conquistou o poder político, quando poderia ter sido a voz capaz de libertar as mulheres dessa tradição de opressão, fez justamente o contrário. Reforçou as amarras, silenciou ainda mais as mulheres, as proibiu de ensinar, de pregar, de liderar. Construiu doutrinas para dizer que o corpo feminino era fonte de pecado, que o desejo da mulher era perigoso, que sua voz deveria ser abafada. Transformou o machismo em lei sagrada e a submissão em suposta vontade divina. Aquilo que poderia ter sido libertação se tornou prisão. E para reforçar essa prisão, o cristianismo ofereceu às mulheres um modelo impossível de ser alcançado. O maior ícone feminino da fé é Maria, exaltada como mãe e virgem ao mesmo tempo. Um ideal inalcançável que condena todas as mulheres reais à impureza. Se a meta é ser mãe sem conhecer o sexo, nenhuma outra mãe jamais será vista como pura. Se a meta é a virgindade eterna, nenhuma esposa ou amante será vista como santa. O arquétipo feminino oferecido pela fé não é humano, é uma miragem. E essa miragem serviu para reforçar a culpa, para dizer que todas as mulheres, do início ao fim da história, estariam sempre aquém daquilo que Deus supostamente queria delas. Mas a verdade é que o cristianismo deve às mulheres, não o contrário. Sem elas, a fé não teria sobrevivido aos primeiros séculos. Foram as mulheres que abriram as portas de suas casas para receber comunidades. Foram elas que cuidaram dos enfermos quando ninguém mais ousava se aproximar. Foram elas que transmitiram a crença aos filhos e mantiveram viva a chama de uma religião que, sem essa base silenciosa, talvez tivesse desaparecido. No entanto, em vez de reconhecimento, receberam silêncio. Em vez de gratidão, receberam obediência forçada. A história escrita por mãos masculinas apagou esse protagonismo e reverteu a narrativa, como se a fé fosse a benfeitora e as mulheres as eternas devedoras. E quando a igreja ofereceu às mulheres o caminho da vida monástica, muitos enxergaram ali um espaço de liberdade. Mas a realidade era bem diferente. Mosteiras e freiras foram confinadas a uma vida de obediência e clausura. Sustentavam conventos com trabalho pesado, eram proibidas de amar, de constituir família, de ocupar cargos de liderança. Passavam toda a vida servindo a uma instituição que nunca lhes reconheceu dignidade plena. E a pergunta permanece: qual foi o cargo máximo que uma mulher alcançou dentro do cristianismo institucional? Nenhum que se compare ao de um padre, de um bispo ou de um papa. As mulheres sempre foram as servas, nunca as senhoras. E é fundamental entender uma coisa: as conquistas que as mulheres possuem hoje dentro das próprias comunidades cristãs não foram dádivas da religião, nem fruto da benevolência do Deus bíblico. Muito pelo contrário. Esses avanços só se tornaram possíveis porque pessoas, muitas vezes contra a vontade da igreja, desafiaram as doutrinas tradicionais, lutaram em movimentos seculares e aprovaram leis que garantiram liberdade, igualdade e dignidade às mulheres. Foi a pressão do mundo laico que obrigou a religião a ceder em pontos que antes ela jamais aceitaria. Ou seja, cada espaço conquistado pelas mulheres na fé não nasceu do cristianismo, mas da resistência contra ele. Esse é o paradoxo cruel da fé. Milhões de mulheres foram atraídas pelo cristianismo com a promessa de uma vida melhor, de um consolo espiritual, de uma comunidade. Mas no fim, muitas perderam suas vidas sustentando uma fantasia que só serviu para manter homens em posição de autoridade divina. Quando poderiam ter usado o poder religioso para libertar, preferiram usá-lo para subjugar. Quando poderiam ter sido aliados na luta contra a opressão, escolheram ser carrascos espirituais.
E é por isso que essa verdade precisa ser dita. O cristianismo não libertou as mulheres, ele as prendeu em novas correntes. Correntes douradas, polidas, adornadas com símbolos de fé, mas ainda correntes. Até quando essa dívida histórica vai permanecer escondida? Até quando as mulheres terão de carregar uma fé que nunca as carregou? Até quando o sagrado será desculpa para a submissão? O cristianismo deve às mulheres sua sobrevivência, sua força, sua expansão, mas em troca ofereceu silêncio, culpa e submissão. Essa é a verdade que não aparece nos púlpitos, mas que ecoa nas páginas da história. E só quando encararmos essa contradição, será possível entender o quanto essa fé, que se apresenta como libertadora, foi na realidade uma das maiores prisões já construídas para o espírito feminino.